Olá, doutor, doutora, você que é um médico de alguma especialidade, cardiologia, fisioterapia, um gastro, enfim, você é um profissional da saúde, um doutor, uma doutora, saiba que é possível você se regularizar pagando uma carga tributária a menor possível em 2024 e ainda é possível não ter dor de cabeça com o fisco, andar de forma regular sem ter dor de cabeça com a parte tributária. Se quer saber detalhes, então vem comigo. Olá, doutor, doutora, tudo bem? Eu aqui novamente, Alessandro, do canal Contabiliza Mais. Eu sou advogado, sou contador, gestor da Contabiliza Mais. Somos uma contabilidade digital especializada em atendimentos a profissionais da saúde, médicos, assim como você. Atendemos diversas especialidades aqui. Isso nos faz ter experiência e know-how para poder prestar um serviço de forma totalmente isenta, totalmente de forma segura. Então, se você quer saber mais detalhes, aqui abaixo na descrição do vídeo tem os nossos contatos, as nossas demais mídias sociais. Ao longo desse vídeo, vou explicar para o doutor, para a doutora, como que você faz para se regularizar e, claro, qual que é a forma de você pagar o menor tributo, seja atuando como pessoa física, seja atuando como pessoa jurídica na abertura de um CNPJ. Vou demonstrar através de uma planilha, uma forma prática e objetiva para você entender. E, claro, eu vou até fornecer essa planilha para você. Você pode estar utilizando ela para poder colocar de acordo com a sua realidade, preencher os valores de acordo com o que está acontecendo hoje com você e, com isso, saber exatamente quando vale a pena você se regularizar e qual é a melhor alternativa. Então, me acompanhe aqui. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, vou demonstrar aqui para vocês como que faz para poder fazer essa análise de quando vale abrir um CNPJ, qual que é a tributação da pessoa física. Vou fazer duas simulações aqui, dois cenários. Então vamos lá, essa é a planilha da nossa calculadora de tributação que nós utilizamos para verificar qual tributo e qual que é a opção melhor. Vamos lá. Então aqui ela é bem simples de preenchimento. Nesse primeiro campo de cima você vai informar o seu faturamento no caso de prestação de serviço ou no caso, por exemplo, de venda de algum produto ou venda de um outro serviço especificamente. Vou fazer duas simulações aqui. Vou fazer a primeira simulação com um faturamento até baixo, por exemplo, de R$5.000. E considerando que você tenha uma despesa relacionada com a sua atividade, diretamente relacionada, ou seja, são aquelas despesas que você consegue deduzir do seu carnê-leão, como por exemplo aluguel, anuidade que você paga para a sua entidade de classe, água, luz, telefone que você consegue ratear para que relaciona diretamente com a sua atividade, ou alguma outra despesa que você tem especificamente da sua atividade. Vou colocar aqui um exemplo de R$1.000 que você tem considerando todas essas atividades. Aqui em cima, se acaso você tiver alguma despesa com folha de pagamento, ou seja, você tem um colaborador que você contrata, você tem um estagiário, você pode colocar esse valor aqui, o total da folha de pagamento que você paga. Automaticamente, aqui, na verdade, não deve colocar estagiário, coloca só colaborador que você tem registrado. Aqui abaixo o próprio sistema já vai calcular a despesa que você tem com FGTS. E aqui esse campo é muito importante, muito interessante. Olha só, é o prolabore obrigatório que você tem com a sua atividade. Aqui ele já pede qual que é o valor mínimo que você precisa informar para poder ter o benefício do fator R. Ou seja, você sair de uma tributação de 15,5% e cair para uma tributação de 6% na pessoa jurídica. Então, neste exemplo aqui, ele está colocando que o valor mínimo que você tem que indicar aqui é R$ 1.269,80. Então, a gente vai colocar R$ 1.269,80, que vai ser como se fosse o seu salário. Ok, esse campo de cima aqui a gente já concluiu o preenchimento. Aqui no campo lado esquerdo, logo abaixo de Contabiliza Mais, você vai repetir as informações. Por exemplo, aqui serviço ele já puxou automaticamente o que a gente informou, e automaticamente a mim também já preencheu as outras informações para os demais cálculos. Aqui você vai considerar o seguinte: atuando como PF ou CLT, e aqui logo à direita atuando como CNPJ. Então são os dois cenários básicos.
e atuando como CPF ou CLT, ele dá aqui o valor de carnê-leão. Neste exemplo aqui, diante dessas situações, o próprio sistema já calculou o total de impostos que daria, no caso aqui R$ 1.095,20, com uma alíquota efetiva de 21,90, então uma alíquota alta. Com o CLT você pagaria R$ 1.031, que dá uma alíquota de 20,63, e como PJ, incluindo no anexo 3, que é a nossa intenção, reduzir para 6%, mediante todos os impostos, nesse cenário você pagaria apenas R$ 439,68, com a alíquota efetiva de apenas 8,79. Relembrando, um cenário que você tem um rendimento de R$ 5.000 e uma despesa mensal diretamente relacionada com a sua atividade de R$ 1.000. Se a gente olhar aqui na tela seguinte, na planilha seguinte da apresentação, fica mais claro para você verificar esses cenários. Então ele dá aqui de forma mais visual, uma apresentação melhor, os detalhes dos impostos que você tem que pagar e quanto que é a alíquota efetiva. Nesse exemplo que nós colocamos aqui, consequentemente, claro, dá para ficar evidente que teria muito mais vantagem em abrir um CNPJ enquadrando no anexo 3, porque pagaria uma alíquota bem menor. Eu vou fazer um outro cenário aqui de um valor o dobro, por exemplo, R$ 10.000 que você tem de rendimento. Consequentemente, eu também vou aumentar aqui a despesa para R$ 2.000, que é aquela despesa que eu comentei, que é água, luz, telefone, aluguel, que você tem diretamente com a sua atividade. Pode verificar que o Prolabore ele vai alterar. Então aqui o sistema está dizendo, precisa colocar um Prolabore mínimo de R$ 2.539,60 para que a gente consiga entrar no fator R no anexo 3. Então você vem aqui, faz a alteração, R$ 2.539,60. Se tiver folha de pagamento com funcionário, também preenche aqui o valor que você paga para o colaborador. Por exemplo, vamos colocar que é um colaborador que você paga um salário mínimo. Consequentemente, aqui muda o valor do Prolabore, porque esse gasto que você tem com folha de pagamento, ele já inclui aqui para fins de despesa com folha de pagamento. Então, uma coisa ajuda a outra. Nesse caso aqui, aí precisaria preencher apenas R$ 2.219,60. Continuando, mas aqui eu vou zerar, vou deixar só o Prolabore mesmo, que normalmente a maioria se enquadra sem ter colaborador. Então, R$ 10.000 de faturamento, R$ 2.000 de despesa. Vamos ver como que ficaria aqui o nosso cenário. Aqui teria um gasto de impostos R$ 2.419 com a alíquota de 24%, a alíquota efetiva. E na pessoa jurídica, no anexo 3 do Simples Nacional, com essa mesma situação, pagaria apenas R$ 906 de impostos, com a alíquota efetiva de 9,6%. Aqui, se for o anexo 5, que é aquele que não precisa ter gasto com Prolabore, ficaria mesmo assim ainda vantagem comparada com a pessoa física, ficaria apenas 15,5%, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é enquadrar nessa menor alíquota aqui. E se você ir para a próxima planilha, que é onde tem a apresentação de forma mais visual, fica bem mais fácil de você visualizar e entender. Faturamento de 10.000, despesa mensal de 2, o Prolabore 2.539. E aqui é só você descer e vai ter todos os cenários possíveis de você se enquadrar. Que, regra geral, a gente sempre olha aqui a questão do carnê-leão, quando você atua como pessoa física, e aqui enquadrando no Simples Nacional anexo 3, que é a menor alíquota. Então, nesse caso aqui, repetindo, 24,19, você pagaria R$ 2.419,23 como pessoa física e apenas R$ 906,07 como pessoa jurídica no Simples Nacional, o que dá uma alíquota efetiva de 9,6 apenas.
Então, vocês podem visualizar que esses dois cenários que eu coloquei, vale a pena sim você abrir um CNPJ dentro do Simples Nacional, pagando uma carga tributária bem menor do que você atuando como pessoa física. Então, o que você tem que fazer agora? Eu vou disponibilizar essa planilha aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer a simulação de acordo com a sua realidade e entender melhor o que é mais vantagem para você. Após você fazer isso, se ficar com alguma dúvida, alguma necessidade, você pode colocar aqui na descrição do vídeo a sua dúvida, a sua necessidade, e também se precisar entrar em contato com a Contabiliza Mais, a gente vai conferir se realmente as informações que você preencheu estão corretas e te dar todo o direcionamento para fazer com que você regularize com a melhor alternativa possível. Tá bom, pessoal? Encerrando esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se é novo aqui, já se inscreva no nosso canal Contabiliza Mais. Esse vídeo tem o intuito de trazer informação importante e te ajudar no seu dia a dia. Então já dá um like, compartilhe com mais pessoas. Enfim, eu me despeço aqui, fique com Deus, até a próxima, valeu!